é o nosso planeta Terra. Mas será que não deveria ser planeta Água? O oceano cobre mais de 2/3 da superfície do planeta e, em grande parte, ainda inexplorado. A economia azul trata a proteção e desenvolvimento sustentável do oceano, políticas e governança para a melhor gestão dos nossos ecossistemas marinhos, da vida selvagem e recursos. O oceano torna a vida humana possível, provendo segurança alimentar, transporte, fornecimento de energia, regulação do clima, entre outros. Com toda essa importância, nos perguntamos: como construir uma cadeia de pesca sustentável e que promova a inclusão e geração de renda? Qual o papel do oceano no combate às mudanças climáticas? Quais inovações estão sendo promovidas pela conexão entre a Terra e o oceano? A recuperação e a conservação dos ambientes marinhos podem andar juntos com o desenvolvimento de negócios? Convidamos você para um mergulho com a gente, nesses e em outros temas, debater as propostas e os desafios do uso sustentável do oceano. Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando o segundo painel do Ação Ambiental, cujo tema é Economia Azul, um mar de oportunidades para o desenvolvimento sustentável. Ontem tivemos uma manhã muito rica no primeiro dia do nosso evento. Acompanhamos o lançamento do movimento Viva a Água Baía de Guanabara e um painel super interessante sobre pesca e alimentos. Caso você não tenha conseguido assistir o nosso evento de ontem, ele está disponível no canal do YouTube. Antes de iniciarmos o nosso painel, gostaríamos de passar alguns recados. Está disponibilizado na tela de vocês um QR Code para a nossa pesquisa de satisfação. Não deixem de responder. O painel contará com um momento inicial de apresentação dos nossos convidados e, posteriormente, vamos fazer uma rodada de perguntas e respostas. Vocês podem participar desse momento através do chat da plataforma. O painel de hoje, intitulado Mudanças Climáticas e Oceano, Caminhos frentes às vulnerabilidades, abordará as potencialidades do oceano e das zonas costeiras na atuação como sumidouro de carbono e os desafios da descarbonização das atividades no mar, além de casos empresariais de energias renováveis. A preservação dos oceanos e a economia azul foram destaques na COP26, em que vários países do mundo todo se reuniram para discutir as questões climáticas. Os oceanos cobrem 2/3 do planeta Terra e abrigam a maior parte da biodiversidade da Terra. Também regulam o clima, produzem oxigênio e fornecem alimentos e meios de subsistência a bilhões de pessoas. As mudanças climáticas estão causando um impacto profundo na capacidade dos oceanos de continuar a fornecer esses valiosos serviços ecossistêmicos. Por outro lado, também é um ambiente que contribui para uma economia global de baixo carbono no contexto da transição energética. Nesse sentido, o Rio de Janeiro tem um grande potencial de geração de energia eólica offshore. E quem quiser se aprofundar mais sobre isso, recentemente a Firjan fez um evento, um painel, que está disponível na biblioteca da Firjan no canal do YouTube. Mas, além disso, nós queremos trazer também outras iniciativas e propostas, e, então, que outros desafios e oportunidades temos da interação com os oceanos. E é para isso que a gente está aqui hoje, né? Para esse debate, a gente contará com a participação do Magno Botelho Castelo Branco, líder de projetos de soluções baseadas na natureza da EcoSecurity, Fernando Borenstein, diretor de novos negócios e sustentabilidade da Ocean Pact, Rodrigo Capato, engenheiro elétrico, líder da Core Power Ocean. E, para a gente começar o nosso painel, eu vou chamar o Magno.
Obrigada, Magno, pela sua participação no nosso evento de hoje. Você seja muito bem-vindo. E, Magno, a gente vai iniciar o painel com você. E eu quero te fazer já uma primeira provocação, né? Gostaria que você nos apresentasse sobre o carbono azul, né? Qual é o potencial do oceano e das zonas costeiras como sumidouro de carbono? Magno, a palavra está com você. Muito obrigada. Tá. Bom, eu primeiramente queria agradecer o convite para participar desse evento tão importante, né? E a grande importância do carbono azul é que ele está relacionado a outros fatores que estão relacionados aos serviços ecossistêmicos, né? Além dos oceanos, carbono azul é basicamente o carbono que é sequestrado pelos oceanos, né, e pelos ecossistemas costeiros. E quando a gente tem iniciativas de preservar ou restaurar, né, esses ecossistemas costeiros, a gente tem também toda uma outra gama de serviços ambientais que são preservados, né, ou são restaurados, né? Então, essa é a grande, o que a gente chama de win-win situation, né? Qualquer atividade que a gente faça com o objetivo de conservar os estoques, ou aumentar esses estoques, ou recuperar esses estoques de carbono azul, a gente automaticamente está incrementando os serviços ambientais que são essenciais, como, por exemplo, os estoques pesqueiros, tá? Como, por exemplo, a vida das comunidades tradicionais que vivem dos manguezais, da coleta artesanal de caranguejos, os pescadores artesanais, né? Então, tem todo um ciclo econômico, né? Tem toda uma cadeia de serviços que está ligada a esses ecossistemas costeiros, né? E é um desafio muito grande, inclusive, porque quando a gente pensa numa diferença entre conservar carbono azul e conservar carbono verde, comparando assim a Amazônia, por exemplo, e os manguezais, é que as regiões de manguezais, geralmente, elas têm um custo de oportunidade muito maior, né? São regiões onde a especulação imobiliária é muito forte, são regiões desembocaduras de rios, onde cais, portos são construídos, e assim sucessivamente, tá? Se vocês quiserem colocar a presença. Então vamos lá. Pode passar, por favor? Isso a gente já acabou de falar, né? O carbono azul dos oceanos e as regiões costeiras, principalmente, eles têm um potencial muito maior. Muito maior não, né? Mas significativamente maior que os ecossistemas terrestres de estocar carbono, né? E quando a gente pensa em ecossistemas costeiros, a gente pensa principalmente nos manguezais, né? Nas gramas marinhas e nas saltimachos, né? Que seriam os bancos de junco e outras formas de vegetação similares, tá? Pode passar. Então, exemplificando, a gente tem nessa imagem um exemplo clássico de um manguezal, né? Na imagem superior à esquerda, a gente tem na inferior esquerda um banco de gramas marinhas, né? E a gente tem uma salt marsh aí nessa imagem maior. Então, a gente já consegue observar que uma das dependências, por exemplo, que as gramas marinhas têm em relação à manutenção dos seus estoques de carbono e seu bem-estar está justamente relacionado à transparência da água, né? Então, é necessário que essas águas não estejam poluídas para que esses bancos de vegetação prosperem. Por quê? Porque se a água está poluída, a gente não tem radiação fotossinteticamente ativa chegando aí, né? Então, isso é um fato primordial relacionado à preservação desses ecossistemas, né? Pode passar. E onde esse carbono está estocado, né? A gente tem aqui esse carbono, no caso dos ecossistemas que a gente chama de ecossistemas que estão sujeitos à ação das marés, né? Isso é muito importante, um fator determinante por exemplo, da existência de manguezais, da região que os manguezais ocorrem, é justamente essa região que está sujeita ao vai e vem diário das marés, né? São as regiões que os mangues estão localizados. Então, obviamente, aí a gente já chega a uma dedução. Bom,
com a elevação do nível do mar que está prevista, que já está acontecendo, né, e tem diversos cenários que prevêem para 2100 uma elevação de até 1 metro, uma das consequências óbvias disso é que os mangues tendem a migrar de uma região para outra. Tá? Eles vivem estritamente nessa região que está sujeita a esse sobe e desce diário das marés. E aí vem outro problema, eles vão migrar para onde? Né? Geralmente os manguezais ocorrem em regiões litorâneas onde o PIB per capita é mais elevado. Geralmente são regiões onde a especulação imobiliária está muito forte. Né? Então a gente tem um cenário que eles vão precisar migrar, mas falta área de terra para que eles migrem. Né? E a gente tem... eu separei essa imagem para a gente ver justamente os reservatórios onde o carbono é estocado nesses ecossistemas, né? A gente tem a biomassa acima do solo, né, que é virtualmente a parte da vegetação que a gente enxerga, né? A gente tem a biomassa viva abaixo do solo, que são as raízes, e a gente tem o carbono estocado no solo. E justamente em relação ao carbono estocado no solo, é onde esses ecossistemas costeiros têm o maior potencial de remoção e estoque desse carbono, tá? Pode passar. E a distribuição, né? Onde que essas áreas estão distribuídas? A gente pode ver aqui nessa imagem, nesse mapa, que os manguezais eles estão restritos principalmente à região tropical, tá? A gente praticamente não tem regiões de mangue localizados acima, além dos trópicos e nas regiões temperadas. Pode passar. Né? Já os bancos de saltmarsh, eles têm uma distribuição um pouco diferente, né? Eles estão primariamente localizados em regiões, com algumas exceções, mas eles têm uma grande ocorrência em regiões temperadas, tá? Pode passar. E os bancos de gramas marinhas, eles têm uma distribuição mais ampla, né? Onde a principal exigência para que essa vegetação ocorra, ela está relacionada principalmente em relação à transparência da água, né? E agora vamos fazer uma comparação entre os estoques de carbono desses ecossistemas costeiros e os ecossistemas terrestres. Pode passar, por favor? Então tá, olha só, o que a gente pode ver nessa imagem aqui? A gente tem uma comparação dos estoques de carbono orgânico no solo, né, e da biomassa viva. A gente tem aqui as florestas boreais, as florestas tropicais e os ecossistemas costeiros. Então, a gente vê o quê? O que a gente pode deduzir dessa imagem aqui? Né? Que, em relação aos ecossistemas terrestres, principalmente em relação às florestas tropicais, a gente tem a maior parte do carbono estocado na biomassa viva, tá? Mas nos ecossistemas costeiros, não. Né? Nesses ecossistemas marinhos costeiros, não. A maior parte do carbono estocado, ele está estocado no solo. Tá? E qual que é a grande importância disso? A grande importância disso é que esse carbono estocado no solo, muitas vezes, ele tem duas coisas. Ele tem um potencial de reversão menor, né? Ou seja, ele é muito mais refratário à reemissão para a atmosfera do que o carbono que está na biomassa viva, e que ele fica estocado por um período muito maior. Né? Ou seja, é como se fosse realmente um cemitério de carbono que vai demorar milhares de anos para ser remetido para a atmosfera quando a gente compara com os ecossistemas terrestres. Tá? Perfeito, pode passar. E aí, como é que essas remoções acontecem? Né? Essas remoções, esse sequestro e essas emissões que são evitadas. Bom, já que esses ecossistemas costeiros têm um potencial de sequestro e estoque de carbono tão alto, né, a gente tem que, a forma mais eficiente que a gente pode fazer em atividade de projeto é justamente evitar que esses ecossistemas sejam desmatados, sejam degradados, etc. Né? E pela restauração, a gente tem justamente esse uptake, né, essa remoção de CO2 atmosférico, que vai ser fixado na biomassa da vegetação e, em última instância, ele vai para o solo.
né? Mas por que que os manguezais, esses ecossistemas, eles sequestram tanto carbono no solo, né? Isso está muito relacionado com a biodiversidade que tem ali, né? Primeiro com a dinâmica físico-química e depois com a biodiversidade que tem ali. Muitos desses ecossistemas estão localizados em estuários, né? Que são justamente essas regiões de transição entre os rios e os oceanos, né? Que é a região onde os rios desembocam no mar. E esses rios vêm trazendo muito, né? E a gente tem no sedimento desses ecossistemas muitos animais filtradores, né? Que eles se alimentam dessa matéria orgânica e eles defecam essa matéria orgânica já processada no sedimento desses ecossistemas. Então, esse é um dos motivos pelo fato dos quais esses ecossistemas costeiros eles têm um potencial tão elevado, né? De justamente sequestrar uma quantidade enorme de carbono no sedimento. Tá? Pode passar. E aí, obviamente, como todos os outros ecossistemas, eles estão ameaçados no que nós chamamos de antropoceno, né? Com o aumento do nível do mar, a gente tem essa questão principalmente em relação aos manguezais, que eles são ecossistemas que ocorrem justamente nessa região de variação do nível dos oceanos diário por conta das marés, né? Então, se sobe o nível do mar, aquela região onde os manguezais vivem não estarão mais aptas, né, a suportar esse tipo de vegetação, e essa vegetação normalmente migra. Obviamente, ela migra se ela tem espaço para migrar. Tá? Outro fator que está impactando esses ecossistemas, e aí não menos os manguezais do que os demais, é justamente a questão do aquecimento dos oceanos, né? Principalmente os bancos de gramíneas marinhas, eles precisam de CO2 dissolvido na água para fazer a fotossíntese e sequestrar esse carbono na sua biomassa, né? Agora, com o aquecimento da água dos oceanos, o que é que acontece? A gente tem menos dióxido de carbono e menos oxigênio também sendo dissolvido na água, porque a relação entre a solubilidade desses gases na água e a temperatura é inversamente proporcional, ou seja, quanto mais quente a água fica, menos dióxido de carbono e oxigênio ela consegue solubilizar, tá? E, obviamente, a gente tem a ameaça da especulação imobiliária, que é muito forte, né? Geralmente, essas regiões de desembocadura de rio, onde esses ecossistemas acontecem, são regiões muito preferenciais, tanto para a construção de portos, cais e de condomínios, né? De construções de veraneio, né? E em muitas regiões do mundo, principalmente no México, a gente tem o cenário de que essas regiões, não só no México, né, mas em outros lugares também, elas são frequentemente degradadas para que se implementem atividades de agricultura, tá? E com a própria mudança do clima, né, os próprios eventos climáticos extremos, eles vão danificar esses manguezais, né, porque são estruturas muito frágeis, que geralmente essas árvores estão ancoradas em um solo com alto teor de matéria orgânica, que não tem um grande potencial de fixação dessa vegetação, né? E eles são muito sensíveis a tempestades e outros tipos de eventos, né? E isso é tão real, essa fragilidade é tão evidente que existem leis náuticas, né? Que quando se navega perto de manguezais, os barcos têm que ir numa velocidade moderada por conta das ondas que vão ser geradas, né? Se um determinado barco navegando gera ondas de energia muito alta, né, isso vai degradar aquelas árvores que estão ali vivendo naquele estuário, tá? O próximo, por favor. A gente tem, nesse âmbito agora, analisando um pouco sobre a questão do financiamento que a gente tem, que está disponível para projetos de conservação e restauração desses ecossistemas costeiros tão relevantes, a gente tem os mecanismos financeiros de carbono e o pagamento por serviços ambientais, né? E aí a gente tem duas modalidades principais, os projetos de restauração, né, e os projetos de conservação. Para restaurar um manguezal, por exemplo, não é uma coisa tão trivial quanto restaurar uma floresta, né? A gente tem que restaurar a hidrologia daquela região primeiro,
A gente tem que assegurar que aquela área onde o manguezal vai ser restaurado, que ela vai estar sujeita à ação diária das marés, né? E a gente tem remoções de carbono, tanto pela biomassa viva e pelo carbono que é estocado no sedimento, né? E, nesse âmbito, os serviços ecossistêmicos vão ser lentamente restaurados. E, obviamente, não é uma atividade, do ponto de vista financeiro, que é tão atrativa quanto os projetos de conservação, né? Esses, sim, dependendo da taxa de desmatamento, eles têm eles têm um benefício climático imediato muito maior do que os projetos de restauração, assim como acontece com os ecossistemas terrestres também, né? É sempre melhor a gente preservar do vista ecossistêmico, quanto do ponto financeiro, do pagamento de serviços ambientais, quando a gente pensa na finança do carbono, né, e no bem-estar das comunidades, na conservação de biodiversidade, é sempre mais interessante a gente, dado a baixa disponibilidade de recursos, a gente focar em projetos de conservação, tá? Então, o próximo, por favor. Tirando uma conclusão, né, eu acho que eu talvez até já tenha passado um pouco do meu tempo, né? O carbono azul, ele realmente está entrando numa fase muito intensa, né? A gente vê que gradualmente estão aumentando cada vez mais nos estados de certificação de carbono projetos que trabalham com esses ecossistemas, né? São projetos-chave para um futuro de baixo carbono, como a gente está se dirigindo agora nesse momento da história da humanidade, né? A gente tem vários co-benefícios aliados, principalmente na questão das comunidades tradicionais, né? Da manutenção dos serviços ambientais e também da conservação da biodiversidade, né? E a gente também vê, devido a esse alto volume de carbono, que os mecanismos financeiros de carbono, né, são um fator primordial para que a gente obtenha recursos para manutenção, para conservação e também para o restauro desses ecossistemas que são tão especiais, né? Próximo. Obrigado e estou disponível para perguntas e comentários. Obrigada, Magno, pela sua apresentação. Ela foi muito didática, né, clara, assim como a gente esperava, né, vindo, né, de vocês. E vou fazer pequenos comentários para a gente seguir com o nosso painel. E aí, Magno, você fez essa conexão muito interessante entre o carbono azul, né, dos oceanos e o carbono verde. Mostrou como a pressão das comunidades nos manguezais, né, tem impactado esse processo e a importância da preservação dos ecossistemas, né? Então, a gente tem percebido que né, a comunidade tem avançado nos manguezais e isso é um impacto muito grande nessa região costeira. Você falou também da importância, né, dos mecanismos econômicos e financeiros para a preservação desses ecossistemas. É fundamental, né, que a gente fomente e incentive a implementação desses mecanismos. E por último, eu gostaria de destacar na sua fala esse alerta, né, que você nos trouxe do aquecimento dos oceanos, no impacto da absorção, né, do CO2 e do oxigênio, e como isso pode continuar impactando a questão climática. E aí o que nos traz à tona é que é importante, né, também a redução das emissões. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre mitigação, descarbonização, eu vou chamar o Fernando. Oi, Fernando, tudo bem? Seja bem-vindo conosco. Fernando, dentro desse contexto que a gente tem trabalhado, eu te faço uma pergunta, né? É mais um desafio, né? Para você falar para a gente quais são os desafios e as oportunidades que a descarbonização das atividades no oceano trazem para nós.
Obrigada mais uma vez e agradeço a sua participação. A palavra está com você, Fernando. Fique à vontade. Obrigado, André. Bom dia a todos. Me escutam bem? Sim. Então, bom dia a todos e todas. A Firjan pelo convite de participar desse evento. Prazer muito grande estar aqui, dividir esse painel com o Magno, Rodrigo e com você, Andréia. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. E é claro, né, um painel sobre mudanças climáticas e oceanos faz todo sentido a gente falar também sobre transição energética e sobre os desafios da descarbonização das atividades no mar, né? Discutir como é que a sociedade vem enfrentando esses desafios do fornecimento de cada vez mais energia para a humanidade, né, ao mesmo tempo emitindo menos carbono. Tá aí acho que talvez o grande desafio aí da gente. E como é que isso se relaciona às atividades do mar, né, que é o tema aqui do painel de hoje. Podia passar o próximo slide, por favor? Bom, do que a gente vai falar aqui, né? Tentar contextualizar as coisas, né, e o conceito de sustentabilidade, como é que ele se insere no contexto da transição energética, ao mesmo tempo como é que o conceito da transição energética se insere no contexto das mudanças climáticas, né, e falando mais especificamente nos desafios, nas oportunidades de descarbonização. A gente vai falar aqui sobre várias iniciativas, dividindo aqui em alguns temas. Primeiro, falar sobre a substituição dos combustíveis fósseis por alternativas mais limpas, falar um pouco sobre o aumento da eficiência energética nos processos, né, e na redução da demanda de combustível nessas atividades, tocar um pouco em captura de carbono, a geração de energias renováveis no mar, e, claro, o papel da inovação em tudo isso. Muitas das soluções que a gente vai precisar para enfrentar esse desafio, elas ainda nem existem, né? Ou ainda estão em forma incipiente, ou ainda são muito caras, e por isso a necessidade e o papel da inovação. O próximo slide, por favor. Contextualizando, então, e botando as coisas um pouco em perspectiva, né? Sustentabilidade vem sendo apresentado como um conceito que seria basicamente a interseção de três pilares, né? O ambiental, o social e o econômico. Mas recentemente eu vi uma palestra que mostrou uma abordagem um pouco diferente que eu queria trazer aqui, que é justamente mostrando a economia e a sociedade, na verdade, dentro desse invólucro que é o meio ambiente, né? Então, a sustentabilidade não seria mais uma relação de interseção desses três fatores, mas sim de inserção, né? Ou até de pertencimento. Não existe economia, não existe sociedade que não estejam completamente inseridos no meio ambiente, né? É uma relação de total interdependência. E talvez seja esse o conceito que coloca a sustentabilidade no cerne da questão da transição energética, né? Próximo, por favor. E por quê, né? Porque praticamente todas as atividades econômicas geram emissões de gases de efeito estufa, né? O Bill Gates lançou esse ano um livro sensacional chamado Como Evitar um Desastre Climático, as soluções que temos e as inovações necessárias. Eu considero esse livro uma leitura assim, obrigatória para qualquer pessoa que queira se engajar numa discussão sobre descarbonização, né? E eu vou trazer alguns conceitos desse livro ao longo aqui da apresentação. Próximo, por favor. Aqui a contribuição dos diversos setores da economia nas emissões globais, e fica muito óbvio, né, o papel do setor de energia, né? Mais de 70% das emissões no mundo são provenientes do setor de energia, e inclui a indústria, os transportes, a habitação e a própria produção dos combustíveis fósseis, né? E isso mostra justamente como é que transição energética é um conceito fundamental no combate ao aquecimento global e as mudanças climáticas, né? Seguinte, por favor. Já esse outro gráfico aqui dá uma noção muito clara do tamanho do nosso desafio, né? O suprimento de energia no mundo hoje ele é basicamente, quase que totalmente baseado em petróleo, gás natural e carvão, e a demanda por energia da humanidade só tende a crescer. Então está aqui o tamanho do nosso problema, né? Próximo, por favor. Essa demanda, na verdade, vem de todos os lados, né? Não é só a demanda por energia, mas também de matéria-prima e uma infinidade de produtos.
E enquanto a sociedade demandar, vai ser necessário produzir petróleo, né? E isso devia fazer parte de qualquer conversa sobre descarbonização. Parece ser um contrassenso, né? Se a gente está querendo descarbonizar a economia, como é que a gente vai continuar a produção de petróleo? Mas a gente tem que lembrar que transição energética, como o próprio nome já diz, ele é um processo contínuo, né? Não é um processo disruptivo. Ele é uma transição, né? Então, fomentar a geração de energias limpas, é claro que isso é prioritário, mas garantir energia para todos é igualmente prioritário. E está aí tá aí o desafio, né? Próximo, por favor. Feita então essa contextualização, e agora entrando mais especificamente no tema de hoje, né, quais então seriam os desafios e as oportunidades de descarbonização quando a gente fala das atividades no mar, né? Aqui eu trago alguns exemplos que eu vou discorrer nos próximos slides, né? Os combustíveis alternativos, a redução da demanda por combustível, a eletrificação e a geração de energia renovável no mar e outras coisas também. Vamos lá? Próximo. Falando primeiro dos combustíveis alternativos, né? Muita pesquisa, muita inovação tem sido feita na tentativa de se identificar novos combustíveis que possam substituir os combustíveis tradicionais da navegação, né? E aí eu vou falar sobre alguns deles que estão despontando. O primeiro, o GNL, né, apesar de ser um hidrocarboneto, gás natural liquefeito, ele tem uma carga de carbono muito reduzida quando comparada ao óleo combustível ou mesmo óleo diesel, né? Além disso, bastante avanço já tem sido feito na tecnologia de captura de carbono, que faz o GNL ser uma opção que cada vez vai ser mais viável. Já tem uma frota considerável de navios movidos a GNL no mundo, e isso aumenta principalmente nas novas construções, né? E o GNL já está disponível como combustível na maioria dos grandes hubs de navegação pelo mundo. No Brasil, essa infraestrutura ainda precisa ser desenvolvida um pouco melhor para que a modalidade decole, mas acredito que a gente esteja caminhando nesse sentido. Quando a gente fala do hidrogênio, né, aí já é um pouco mais complexo, apesar do hidrogênio ser utilizado na produção de outros combustíveis sintéticos, ele, como hidrogênio mesmo, como combustível, ele vai acabar sendo utilizado apenas em alguns nichos, né? E isso basicamente por causa da sua baixa densidade de energia, né? Quanto cabe de energia na molécula de hidrogênio quando comparada à gasolina, ao diesel, ao óleo combustível, enfim, aos hidrocarbonetos. Além disso, a gente tem muitas dificuldades de armazenamento, né, desse combustível, são tanques especiais, temperaturas muito baixas, isso agrega complexidade ao processo. Então, acaba que o hidrogênio pode ser mais apropriado para viagens mais curtas, onde você tem maiores oportunidades de reabastecimento. Próximo, por favor. Quando a gente fala, então, da amônia, ela provavelmente vai ser utilizada mais em viagens de longo curso, em embarcações que não tenham tanta dificuldade, grandes limitações de espaço para armazenamento do combustível. Isso também por causa da sua baixa densidade energética, né? A toxicidade da amônia pode ser um problema e isso talvez inviabilize a utilização dela como combustível em transporte de passageiros. Por outro lado, diferente do hidrogênio, a amônia não precisa de tanques especiais para o seu armazenamento, né? Não precisa de isolantes criogênicos, alta pressão, nada disso. O legal da amônia também é que ela pode ser utilizada tanto em motores de combustão interna, mas também em células de combustível, que dá uma flexibilidade aí ao processo. E apesar da densidade de energia da amônia não ser tão grande quanto a dos hidrocarbonetos, né, é bom lembrar que ela tem uma densidade de energia 10 vezes maior do que, por exemplo, a que cabe numa bateria de íon de lítio. Então, não deixa de ser uma tecnologia interessante de ser desenvolvida. Quando a gente passa para o metanol, né, parece também ser uma alternativa interessante, basicamente por causa da sua facilidade de armazenamento a bordo, né, os tanques podem ter qualquer formato, mas o custo do metanol provavelmente vai ser um pouco mais alto, porque o processo de produção do metanol exige ainda uma geração de energia muito intensa, né? Próximo, por favor. Aqui um quadro comparativo bem interessante preparado pela DNV que mostra os prós e contras de cada uma dessas alternativas diante dos diferentes critérios, né? Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, até por conta do tempo,
Mas fica claro aqui por esse quadro que não tem uma solução única que vai resolver todas as questões, né? A solução provavelmente vai ser uma combinação de todas essas alternativas, dependendo aí do cenário e das características econômicas e cenário econômico mesmo. O próximo, por favor. Aqui uma projeção do uso desses combustíveis nas próximas décadas, até 2050. Esse foi um estudo feito pela ABS, e uma das coisas que chama atenção aqui é que a gente pode ver claramente que os hidrocarbonetos ainda serão muito utilizados como combustíveis de navegação. Você vê aqui em 2050 ele ainda vai responder basicamente por 40% da frota. E isso talvez mostre justamente como navegação é de fato uma atividade de difícil descarbonização, né? E isso mostra, mais uma vez, também a necessidade dos desenvolvimentos de captura de carbono para que a gente possa chegar no que a gente chama de net zero, né? E dentre essas novas opções que a gente vem falando aqui, provavelmente a dupla hidrogênio e amônia, que vai se despontar mais aqui, provavelmente respondendo por cerca de 30% do share. Próximo, por favor. Mas como eu falei antes, né, muitas das soluções que a gente vai precisar, elas ainda nem existem, né, ou elas ainda não estão maduras o suficiente, ou elas ainda são muito caras. Voltando lá para o livro do Bill Gates, um conceito interessante que ele traz naquele livro é o conceito de green premium, né, o ágio verde. Ou seja, qual o custo adicional de uma tecnologia mais limpa quando comparada à tecnologia existente, né? E mais, quanto a sociedade está disposta a pagar por esse custo adicional, né? Trazendo assim para exemplos da nossa vida, né? Quanto uma pessoa está disposta na nossa conta de luz para ter certeza que essa energia vai vir de uma fonte renovável e não de uma fonte tradicional, né? Ou, por exemplo, quanto uma pessoa está disposta a pagar mais por um produto que vem importado da China para ter certeza que esse produto vem num navio movido a hidrogênio verde ou a amônia e não queimando óleo combustível, né? Qual é a diferença desse custo? E talvez o papel da inovação seja justamente esse, né? Trazer os custos das tecnologias limpas para preços mais razoáveis, né? Para ser mais comparável com as tecnologias tradicionais, para que seja uma solução de opção do consumidor também, né? Vamos lá, o próximo. Seguindo aqui nas atividades marítimas, né, muitas das soluções elas não vão ser muito relacionadas à substituição dos combustíveis, mas sim às soluções de economia de combustível, redução da demanda por combustível, eficiência energética e coisas dessa natureza. Aqui eu vou trazer alguns exemplos de estudos e protótipos que vêm sendo desenvolvidos na tentativa não de substituição do combustível, né, mas de otimização dos processos, redução de consumo e redução da demanda. Próximo, por favor. Esse aqui é um protótipo que a empresa sueca Wallenius Marine está desenvolvendo, ele se chama Ocean Bird, né? A ideia deles aqui é que essa embarcação seja capaz de transportar cargas usando apenas a força do vento, né? Uma velocidade de 10 nós. Se parar para pensar, de acordo com os pesquisadores, isso seria um tempo de viagem de apenas 4 dias a mais do que um cargueiro navegando aí a combustível fóssil e vai emitir 90% menos de CO2, né? E cá entre nós, o quão inovador é utilizar o vento para navegar, né? Então, na verdade, a inovação aqui está nas velas, que são telescópicas, tem 80 metros de altura, sensores que vão fazer elas girar, enfim, a tecnologia associada a ideias muitas vezes já existentes. O próximo, por favor. Aqui tem um projeto da empresa francesa fabricante de pneus, a Michelin, que está planejando instalar velas infláveis em navios cargueiros existentes, né? Elas lembram até o boneco da Michelin, né? Elas inflam e desinflam com apertar de botões, quer dizer, a tecnologia também vindo, tentando fazer com que as viagens emitam menos, baseado no consumo reduzido de combustível, né? Aqui do lado a gente tem um outro experimento da BBC Chartering que mostra a utilização de kites controlados por computador na navegação comercial, de novo, né? Com o objetivo de reduzir a demanda de combustível e de emissões também, né? O próximo. Aqui um exemplo vindo da Vale, né, do programa de eco-shipping da Vale. A Vale foi a primeira empresa a instalar velas rotativas num mineraleiro, né, da sua frota, e é um conceito muito interessante, são velas
rotativas, são 5 velas que usam o efeito Magnus, está ali explicado. É o efeito quando você chuta a bola de lado, ela vai girando assim e faz a curva. Então, essas velas, ao rodarem em diferentes velocidades, fazem a embarcação ser jogada para frente, e isso pode causar aí um ganho de eficiência de 8%, segundo os cálculos. Isso pode significar aí uma redução de 3.400 toneladas de CO2 equivalente por navio por ano, né? Próximo, por favor. Aqui um outro projeto também desenvolvido pela Silverstream Technologies, a serviço da Vale também. Isso aqui é a instalação de um sistema que gera micro bolhas de ar no casco do navio, e com isso vai reduzindo o atrito do casco com a água, e você também ganha aí uma eficiência muito grande, cerca de 5 a 8% de redução de consumo de combustível, e isso também pode gerar aí uma redução de 5.600 toneladas de carbono por ano na embarcação. Você simplesmente por reduzindo o atrito, né, da embarcação com a água, de novo, tecnologia e inovação a serviço da eficiência energética e da demanda por combustíveis. Próximo. Aqui uns outros exemplos, embarcações ainda em fase bastante conceitual, é claro, mas que exploram as oportunidades de redução de consumo aí, acoplando tanto a energia eólica quanto a energia solar, né? Então seriam painéis solares acoplados a velas e de novo, né, as tentativas, né, as inovações, as ideias criativas para que a gente consiga criar uma navegação que emita cada vez menos carbono. Próximo. Aqui é um outro conceito interessante, né, um conceito de otimização de rotas relacionado aí a redução de consumo de combustíveis. Isso aí realmente é uma ideia de você otimizar as rotas de navegação a fim de você evitar eventos meteorológicos intensos que fariam com que você emitisse mais carbono por consumir mais combustível, né? Então, aqui nesse exemplo você vê uma otimização de rota para você fugir aqui de um evento meteorológico que faria com que a embarcação ou fosse mais devagar ou queimasse mais combustível. De novo, né, a tecnologia tendo ideias aqui para a gente poder otimizar o nosso processo, né, fazer com que as cargas possam viajar pelo mundo e emitindo cada vez menos. Próximo, por favor. A questão das operações autônomas, né? Isso também é eficiência energética. O Champax tem algumas iniciativas aqui no desenvolvimento de tecnologia de embarcações autônomas, quer dizer, barcos que poderiam viajar sem tripulações, queimando muito pouco combustível, ou às vezes barcos elétricos também. E aqui alguns exemplos, por exemplo, levantamentos meteorológicos, em vez de você ir com uma embarcação que vai lá com pessoas, queimar diesel, descer um guincho para poder descer um sensor, mede, volta, quer dizer, você hoje tem gliders, ou você tem embarcações autônomas que podem navegar indefinidamente e coletando esses dados, de novo, outras formas de você emitir menos e conseguindo cumprir os mesmos objetivos que você já tinha antes, né? O próximo falar um pouco aqui sobre eletrificação também. Mais um, por favor. No caso da eletrificação da frota de navios, né, a gente tem aí duas modalidades, os barcos que são 100% elétricos e os barcos híbridos. Os 100% elétricos têm se mostrado mais adequados no transporte de passageiros entre cidades, operações portuárias, então rebocadores, empurradores nos portos, terminais hidroviários de navegação interior. A utilização de barcos elétricos aí tem se mostrado uma avenida bastante promissora, né? Já as soluções híbridas, elas são adequadas a embarcações que têm um perfil de consumo que varia no tempo, né? Muitas vezes as embarcações offshore, por exemplo, elas precisam de um gerador a diesel a mais como uma redundância, por segurança. Quer dizer, é um gerador que está lá queimando diesel para o caso de um outro gerador falhar. Então, assim, uma coisa é você ter um gerador a diesel lá parado, queimando o diesel só em stand-by, outra coisa é você ter um banco de baterias, né, que instantaneamente ele poderia entrar no caso da falha de outro. Então, são formas aí também de você otimizar a geração de energia, emitindo cada vez menos carbono, né? O próximo,
No caso da eletrificação da produção, né, isso é um conceito que está sendo bastante desenvolvido lá na Noruega, no Mar do Norte, a eletrificação das plataformas. Quer dizer, como a gente tem visto que o petróleo vai ser muito difícil de ser substituído totalmente, que a gente pelo menos consiga produzir petróleo com uma carga de carbono menor, né, nesse processo de produção. Então, você ter geração de energia renovável para alimentar as plataformas de produção, você de alguma forma você também está diminuindo a pegada de carbono daquele petróleo produzido, né? Isso também pode ser uma avenida quando a gente fala de transição, né? A gente não está falando de desligar um interruptor e de repente não ter mais petróleo. Então que tenhamos então um petróleo cada vez menos intenso em carbono. Próximo. E claro, também mais um, por favor. Próximo slide, por favor. A geração de energias renováveis no mar, né? E aí a gente tem aí as eólicas, as energias das marés, a energia das ondas. O próximo painel vai ser o próximo panelista vai falar sobre energia de ondas. Eu estou muito interessado também em ver essa tecnologia que vai apresentar. Mas, de novo, né? Mostrando que não tem uma solução única. A resposta certamente vai estar numa combinação de soluções, né? Trabalhando de forma complementar e incremental. O próximo, por favor. E falando em soluções que se complementam, esse aqui é meu último slide, né? Essa aqui é uma foto de um projeto nosso também, da Ocean Pact, de replantio de manguezal, que está em andamento aqui na Baía de Guanabara, na APA de Guapimirim. Esse aqui já está em andamento acelerado, a gente já plantou 8.000 mudas, a ideia é plantar até 30.000 mudas. Lembrando, né, que o mangue é um excelente sumidouro de carbono, como a gente acabou de ver também pela palestra do Magno. Então, talvez aí mais um pedaço da solução, né? Bom, pessoal, espero não ter me alongado muito. Muito obrigado aqui pela oportunidade de dividir esse painel e fico aqui à disposição para o debate. Obrigado. Oi, Fernando, sua apresentação foi excelente, né? Agradeço a sua apresentação. De uma forma bem simples, você trouxe para a gente a evolução do conceito de sustentabilidade, falando, né, para as empresas que estão trabalhando esse conceito de ESG. Isso é super importante na atualidade que a gente vive. Você trouxe também para a gente um desafio da transição energética, mas trouxe alguns caminhos, né, algumas soluções. Essas novas tecnologias, né, e como a inovação, como, sei lá, a eletrificação, o hidrogênio verde, a amônia verde, né, ou o metanol, e todas essas tecnologias que você trouxe, como isso pode estar inserido no transporte marítimo, né, que eu acho que isso é uma grande sacada, porque a gente tem um mundo globalizado, o setor de transporte, né, nesse mundo global, ele é importante e ele é um grande consumidor de energia, né, e, por conseguinte, um emissor de carbono. Então, assim, muito boa a sua apresentação. E agora eu vou passar a palavra, né, para o nosso amigo Rodrigo, que vai complementar, né, Rodrigo, a fala dos nossos dois anteriores panelistas, falando sobre também uma nova tecnologia que a gente está muito interessado em conhecer. E aí, Rodrigo, a palavra está com você para falar com a gente sobre a tecnologia de geração de energia por meio das ondas do mar. Seja bem-vindo, Rodrigo. A palavra está contigo. Obrigado. Bom dia a todos. Eu estou na Suécia, para mim é boa tarde, mas bom dia. E como o Fernando apontou muito bem, né? O meu objetivo vai ser mostrar o que a Core Power está fazendo ou está desenvolvendo para ajudar, né, nesse objetivo final de todos nós, que é a diminuição, né, de emissão e, enfim, aonde nós estamos com o nosso desenvolvimento e como as energias das ondas elas podem contribuir, né, para isso. E, no fim das contas, como foi dito, a gente não acredita em uma solução única, simplesmente vai ser uma combinação, né? É isso que a gente visa também. Eu vou dividir minha tela por aqui, a minha apresentação. Vocês
Estão conseguindo visualizar por aí? Ok, bom, Core Power, né? Core Power Ocean é uma empresa sueca, com sede em Estocolmo, e eu estou na empresa há 2 anos e meio, mais ou menos, como engenheiro líder na área de elétrica. Eu sou responsável por todo o desenvolvimento elétrico, e eu vou falar um pouquinho sobre a empresa, o que a gente tem desenvolvido e os nossos projetos, né? Mais no curto, médio prazo. Sobre a Core Power em si, num resumo bem pequeno, digamos assim, né? É uma empresa, obviamente, nós estamos desenvolvendo conversores de energia de ondas, né? A empresa começou em 2010, com sede na Suécia, aqui em Estocolmo, e também nós temos alguns escritórios menores na Noruega, na Escócia, e agora estamos expandindo de forma considerável em Portugal, onde nós temos, vai ser a nossa primeira fábrica de boias, né? Eu vou falar um pouco mais na frente o nosso conceito com relação às boias em si, de como a gente pretende fabricá-las, né? A ideia é ter um conceito móvel de fábrica de boias para a gente deslocar essa fábrica ao longo das demandas, né? Então, a gente não tem somente um lugar para a fabricação das boias, ou seja, a ideia é ter uma fábrica ambulante, porque é um pouco complicado integrar a boia ao nosso equipamento, e você ter várias fábricas de boias espalhadas pelo mundo não é uma coisa muito viável, digamos assim. Entre os nossos principais clientes, né, ou alvos de cliente, nós podemos citar alguns aqui, como EDP em Portugal, Enel na Itália, a Simple Blue Energy, que é uma empresa irlandesa que são desenvolvedores de projetos também na área de eólica, solar e agora energias das ondas, e entre outros, né? Inclusive, a gente tem recebido bastante demanda de grandes operadoras, né, de petróleo, né, que estão migrando para essa área de energia renovável. Então, a gente pode citar também aí como grandes futuros utilizadores, né, da nossa tecnologia. O que nos faz interessante, né? Bom, a gente tem um longo histórico de pesquisa dentro da empresa, né? Onde foi dado um foco muito grande na parte de hidrodinâmica, né? Para realmente entender toda a hidrodinâmica que precisa ser envolvida no desenvolvimento desses equipamentos, e com isso a gente chegou num ponto ótimo, digamos assim, né, que eu vou apresentar posteriormente. E isso nos deixa com uma grande vantagem em relação à competitividade, né, quando se compara com eólica e solar, principalmente, que são tecnologias mais maduras. Então, realmente, a energia das ondas ainda está em estágio, digamos, não inicial, mas 20 anos, pelo menos, defasado em relação à eólica e solar. Então, realmente, a gente precisa ter um ponto ótimo ali, né, de eficiência e baixo custo nivelado de energia, né, que seria todos os custos associados aí à geração. E a gente conseguiu isso, tem provado isso graças a muita pesquisa e validação ao longo desses anos, né, desde 2010, basicamente. Hoje nós temos aí mais ou menos aproximadamente 60 milhões de euros de financiamento e investimentos, né, tanto de empresas privadas e públicas. E abaixo tem os nossos principais investidores, tanto públicos quanto privados. Bom, a empresa hoje ela tem mais ou menos 60 funcionários, né? É uma empresa com uma diversidade muito grande em termos de nacionalidades. Hoje só em Estocolmo nós temos cerca de 14 nacionalidades, inclusive eu, né, brasileiro, perdido aqui na Suécia. Então isso a gente vê como um ponto muito positivo, porque nós temos gente de todo lugar do mundo aqui trazendo experiências de fora,
contribuindo para o nosso desenvolvimento. Então, a Core Power, ela preza muito para essa diversidade, né? E aqui destacado o nosso grupo de gerentes, né? Sendo o Patrick Miller, nosso CEO e cofundador da empresa. Bom, a oportunidade, né? Acho que não há dúvidas, né? Já é muito sabido do potencial dos oceanos, né? E a gente estima que há uma oportunidade em torno de 500 gigawatts de potencial vindo dos oceanos, o que representa aí mais ou menos 10% da capacidade global de eletricidade, né? É mais ou menos, a gente pode se comparar com a nuclear, digamos assim, em termos de potenciais, né? O que já está instalado hoje com o que a gente ainda pode entregar vindo dos oceanos. Obviamente, isso tudo pode contribuir bastante com a redução de CO2, né, em torno aí de 1 a 2,2 gigatons por ano, estimado em termos de redução de CO2, então é um número bastante expressivo e considerável. E nós vemos a energia das ondas como não como concorrente da eólica e solar, né, mas como o Fernando apontou muito bem, será um complemento, né? É muito interessante. Eu tenho um slide a seguir que eu vou mostrar. Quando você compara o perfil de geração entre essas três tecnologias, solar, eólica e energia das ondas, você vê que há um complemento significativo, principalmente para trazer estabilidade para a rede, que isso é um dos maiores desafios hoje quando se fala em energia eólica e solar, você garantir a estabilidade da rede. E como que é resolvido isso hoje? Através de bancos de bateria. Só assim você consegue garantir uma estabilidade. E a energia de ondas do mar, ela vem exatamente para compensar isso. Então, nós costumamos dizer que a energia das ondas, o nosso competidor não é eólica e solar, mas sim baterias. Os oceanos é a maior fonte energética que nós temos, então ela é uma grande bateria, né, que nós temos. Então nós costumamos dizer que o nosso maior concorrente são as empresas de baterias e não eólica e solar. Aqui é um gráfico interessante onde nós temos um perfil de geração em amarelo aqui solar, em azul claro eólica, e essa linha em azul aqui como seria o perfil de geração de ondas do mar, né? Esse gráfico ele foi baseado em medições reais na costa da Califórnia de parques eólicos e solares existentes num período de 7 dias. Então, nós pegamos esses dados, né, de plantas existentes e os dados das ondas medidas naqueles mesmos lugares. E nós estimamos, né, plotamos com os nossos modelos como seria o perfil de geração vindo das ondas nessas mesmas localidades. Então, como é observado nesse gráfico, dá para ver claramente que uma das maiores características da geração vindo das ondas primeiro, as ondas elas são mais previsíveis do que vento e sol, né? Então, você tem uma previsibilidade muito grande em relação às ondas e ela é bem estável, digamos assim. Então, com isso, você consegue garantir, você praticamente garante uma uniformidade no perfil de geração. E isso é uma grande vantagem, principalmente para trazer estabilidade para a rede. Então, se nós combinarmos essas três tecnologias, a gente está, assim, esse eu diria que é o nosso objetivo final, né? Já há várias iniciativas. A Core Power, nós estamos em contato 100% com empresas na área de energia eólica, né, offshore, e também solar. Então, a gente vê como um grande futuro próximo a combinação dessas três tecnologias. E isso vai nos garantir uma estabilidade muito grande na rede
diminuição de banco de baterias, enfim, talvez uma redução na própria geração para compensar essa estabilidade vindo de solar e eólica. Então, esse é o perfil que nós temos como meta principal. Lá no fim das... a gente está falando aí, talvez de 3, 5 anos no máximo, a gente já ter essa matriz, né, sendo aplicada. Bom, como já foi dito aqui, né, o oceano é uma grande bateria, podemos considerar assim, e quando nós adicionamos ele junto às matrizes de solar e eólica, nós temos um grande benefício, principalmente a estabilização da rede. E, obviamente, com isso a gente consegue gerar menos energia para compensar, né, ter menos armazenamento e, obviamente, garantir uma estabilidade maior na geração. Bom, mas nem tudo vem de graça, né? O maior desafio hoje entre as tecnologias de energia das ondas é exatamente como sobreviver às condições extremas, né, que o mar oferece. Então, isso eu diria que é o principal desafio e é o principal ponto que leva muitas tecnologias a não irem para frente. Quando, várias empresas já tentaram e estão tentando dar continuidade a essa tecnologia de ondas do mar, mas quando realmente essas tecnologias são expostas às condições extremas do mar, não é fácil sobreviver. E, obviamente, em cima disso, você tem que garantir uma solução eficiente, né, e que seja competitiva com tecnologias mais avançadas, né, do ponto de vista comercial, como eólica e solar. Então, é uma combinação realmente que precisa de muita pesquisa, muito investimento, principalmente na área de testes, né, para você garantir que você está qualificando o seu produto antes de instalá-lo, né, no mar, para você garantir que ele vá sobreviver às condições extremas, né, apresentadas. E a Core Power, nós podemos dizer que nós temos aí cerca de 40 anos de pesquisa nessa área, né? Obviamente nós não surgimos há 40 anos atrás, mas na Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, as primeiras pesquisas começaram com o professor Johannes Faunes, né, que é um dos pioneiros aí nesse segmento, começando lá na década de 70 e 80. E, finalmente, nós temos o nosso cientista líder, que é o Dr. Jørgen Tauldeshaug, que é o nosso, digamos assim, é o nosso cérebro, né, com relação ao core da nossa tecnologia. E a gente tem uma invenção, uma patente, que a gente chama de WaveSpring, que é uma tecnologia que faz o nosso dispositivo ser transparente às condições extremas do mar, e ele tem condições de amplificar a geração quando você tem uma onda, digamos, de baixa amplitude. Então, isso a gente chama de Phase Control Technology, né? Nada mais é do que você colocar o dispositivo, a boia, em ressonância com as ondas. Então, quando você tem uma onda muito extrema, a gente entra em survival mode, que a gente chama, que simplesmente a gente freia o nosso dispositivo com essa tecnologia de WaveSpring. Ela funciona como uma mola, fazendo uma mola inversa, né? Freando o nosso dispositivo, e quando a gente tem uma onda menor, que a gente quer ampliar a geração, a gente consegue esse movimento graças a essa tecnologia que foi dedicada aí a muitos anos de pesquisa, e hoje nós conseguimos provar até o momento, né, e chegar onde chegamos. O nosso histórico, né, a gente começou lá atrás, 2010, 2012, nós criamos o primeiro conceito em escala de 1 para 3,
validar o nosso wave spring ou controle de fase, né, que é esse nosso core que foi desenvolvido. Depois passamos para uma outra escala, né, de testes, uma outra bateria de testes, né, validando mais o nosso conceito. E mais recentemente, nós instalamos na Escócia um protótipo em escala 1:2, e esse protótipo ele ficou em teste no oceano por cerca de 6, 7 meses, e onde nós tivemos a oportunidade de, mais uma vez, provar a nossa tecnologia e, obviamente, conseguir investimentos, né, para chegar onde nós estamos hoje, que é no desenvolvimento de um protótipo em escala real. Esse protótipo ele está sendo desenvolvido aqui em Estocolmo, inclusive a fase que nós estamos agora está bastante intensa, a gente está numa fase 100 por hora aqui, testando o equipamento na nossa facilidade de testes, que eu tenho mais detalhes à frente, e esse protótipo ele vai ser instalado em Portugal ano que vem, e segundo trimestre do ano que vem, essa é a expectativa. E ele ficará instalado, né, por alguns meses, para a gente provar mais uma vez, comprovar que nós temos condições de, a partir de então, chegarmos a uma escala mais comercial, né, e atrair, enfim, viabilizar de fato a nossa tecnologia de forma comercial. Então, assim, a gente realmente vem provando, né, mostrando nossa tecnologia, o que a gente tem conseguido em termos de eficiência, viabilidade econômica do nosso produto, e nós esperamos, em breve, atingirmos uma fase comercial a partir dessa demonstração desse protótipo em escala real, que será instalado no início do ano que vem. Aqui falando um pouquinho sobre a nossa tecnologia core, né, que é o nosso Wave Spring, que foi desenvolvido lá atrás. Basicamente são dois pistões que nós temos, pneumáticos, né? Então, quando nós temos uma condição de mar muito agressiva, esse dispositivo ele consegue frear a nossa boia, né? Então, você entra em survival mode, você diminui ou paralisa temporariamente a produção para proteger o equipamento, e ao mesmo tempo, quando você tem uma condição de onda menos favorável à produção, a gente consegue amplificar o movimento da boia. Então, a gente consegue fazer esse tuning, né, automaticamente, e isso é o que nos garantiu, né, ou nos garante essa sobrevivência que é tão desafiadora, né, enfim, as condições extremas de mar, né? Então, graças a essa tecnologia que a gente consegue sobreviver. Bom, aqui é uma foto do nosso protótipo em escala 1:2, que foi instalado na Escócia e ficou em teste por cerca de 6, 7 meses. E aqui nós temos um vídeo desse protótipo, né? Aqui nós temos uma condição de onda de 4 metros e dá para ver que a boia ela fica praticamente estável, né? Principalmente nos movimentos verticais, né? Então isso é o que nos faz ser tão atrativos em relação a essa capacidade de sobreviver a essas condições extremas do mar. E então nós conseguimos mais uma vez validar nossa tecnologia durante esses testes e conseguirmos financiamento e investimentos para a fase atual que nós estamos hoje. Bom, no fim das contas, né, aplicando essa tecnologia inovadora, nós conseguimos, obviamente, sobreviver nessas condições extremas, conseguimos aumentar a eficiência do nosso dispositivo, sendo que a gente consegue amplificar, né, nos casos de ondas menores, atingindo aí
um nível bem interessante em relação à competitividade. A gente pode dizer que nosso dispositivo hoje ele está aos patamares, né, de tecnologias já existentes, como eólica, por exemplo, e, obviamente, o benefício aí do perfil de geração das ondas, né, que é trazer estabilidade para a rede. Então, esse é o produto que nós temos hoje. Bom, como já falado anteriormente, essa é a nossa visão, né? Obviamente, combinar essas tecnologias, podemos incluir a solar também. Então, essa é a nossa visão, e com isso a gente consegue reduzir também significativamente a questão da infraestrutura, né? A gente consegue, por exemplo, ter somente uma rede exportando energia do mar para a terra, compartilhada entre as diferentes tecnologias. Então, isso só vai nos trazer benefício, né, quando a gente combinar todas essas tecnologias, inclusive na redução da própria infraestrutura, e no fim das contas é tudo redução de CO2, né, quando consideramos esses fatores. Aqui já é o nosso protótipo que está sendo testado nesse momento, o protótipo em escala real, que vai ser instalado no início do ano que vem, em Portugal. Aqui a nossa fábrica aqui em Estocolmo. Esse protótipo ele tem mais ou menos 18 metros de comprimento, e a boia vai ter mais ou menos 9 metros de diâmetro, e o peso total de 75 toneladas. Parece um pouco grande, né? E de fato, mas quando a gente compara com tecnologias já existentes ou em desenvolvimento na área de energia de ondas, o nosso dispositivo é o mais compacto hoje, quando considerado aí, o nível de energia por tonelada. Então, hoje nós somos líderes nesse segmento, tendo desenvolvido esse equipamento eficiente, né, e relativamente compacto quando comparado às tecnologias já existentes ou em desenvolvimento. Nós temos hoje a maior test rig, né, dispositivo de teste, onde a gente pode testar o equipamento antes de instalá-lo, né? Isso também é um grande diferencial da Core Power. Muitos outros desenvolvedores não investiram por questões diversas, né, em dispositivos de testes. Então, muitas tecnologias foram testadas pela primeira vez quando instaladas offshore. Então, infelizmente, houve várias falhas devido a isso, né? E a Core Power fez um investimento nessa facilidade de teste recentemente. Hoje nós temos uma capacidade aí de 12 megawatts, né? A gente usa um sistema de regeneração utilizando flywheel, né, para absorver a energia que a gente gera durante o teste. Hoje é a maior facilidade de teste dessa tecnologia instalada. Aqui nós temos um vídeo só para ilustrar melhor, mas esse dispositivo aqui em destaque é efetivamente o que nós vamos instalar offshore. Essa estrutura azul, ela é só um mockup, né, um frame utilizado durante o teste. E quando a gente terminar os testes, a gente remove essa estrutura em azul, destacada aqui, e integra esse equipamento interno dentro da boia, em Portugal. Então, esse é o nosso conceito. Em Estocolmo, a gente vai fabricar esse core, né, essa parte interna do equipamento, e a gente envia isso para onde quer que seja, né? E com a nossa fábrica ambulante de boias, a gente consegue instalar essa fábrica rapidamente em qualquer região de porto. Então, a gente consegue enviar esse dispositivo para qualquer lugar do mundo e lá integrar junto à nossa boia, né? Que é um pouco complicado a gente integrar tudo em Estocolmo e transportar isso para diversas partes do mundo
né? Então, é praticamente inviável. Então, o nosso conceito é ter essa facilidade de teste em Estocolmo, onde a gente pode validar os nossos equipamentos, testar, e a partir daí a gente retira essa estrutura metálica e envia somente o interno para onde quer que seja e integra junto à boia. Aqui tem um vídeo sobre teste, né, que nós estamos realizando aqui nesse momento. Então, esse dispositivo, ele nos permite simular várias amplitudes de ondas, enfim, várias condições de mares, né? E a gente consegue, com isso, ter muita confiança antes de enviar o equipamento para ser instalado efetivamente offshore, né? Então, isso é um grande diferencial da Core Power hoje. E eu diria que é um dos principais pontos a serem considerados, né, para qualquer desenvolvedor de energias relacionadas às ondas, realmente precisa ser testado antes de ser instalado de fato offshore. Bom, aqui, como já foi dito, a nossa fábrica móvel, né, das boias, esse é o nosso galpão lá em Portugal, em Viana do Castelo, onde nós temos um escritório e agora a nossa primeira fábrica de boias, que está sendo agora, nesse momento, fabricando a nossa primeira boia, que vai ser integrada ao nosso primeiro protótipo em escala real. A boia ela é um composto, né, basicamente de fibra de vidro e resina, e a gente consegue rapidamente montar essa fábrica em qualquer região de porto, sem grande necessidade de infraestrutura muito, digamos assim, expressiva, né? A nossa fábrica é relativamente pequena, então a gente tem essa mobilidade, né, de poder manter essa fábrica móvel e enviar para qualquer parte do mundo, né? Aqui é o nosso a boia atual que está sendo fabricada. São várias camadas de compósito que ela passa, né, até, enfim, chegar no formato final. Bom, nosso modelo de negócio, né, obviamente nós pretendemos, né, tem no nosso plano de negócio ser, obviamente, fabricantes do equipamento em si, e também fornecer serviços de engenharia, como avaliação, né, das wave farms, né, e também agregar serviços de engenharia relacionados a essa integração com eólica e solar. Então, isso faz parte do nosso modelo de negócio. E também, obviamente, oferecer serviços em relação à manutenção e instalação. E como principais clientes, a gente pode destacar as principais operadoras, né, de eletricidades, aí, enfim, EDP, Enel, Iberdrola, todas essas grandes aí, e juntamente com várias operadoras de petróleo que estão cada vez mais atraídas, né, para essa tecnologia. Bom, aqui é o nosso projeto que vai ser instalado em breve em Viana do Castelo, em Portugal. Nós temos a primeira fase, que nós estamos chamando de C4, que é o nosso protótipo em escala real. E essa é a nossa primeira fase. A gente vai instalar uma boia e ela vai ser conectada direto à rede. Posteriormente, a gente pretende instalar na mesma localidade mais 3 boias. Aí nós precisaremos de um dispositivo, né, a gente chama de Collection Hub, né, que é um dispositivo simplesmente para agregar a energia produzida e transportar isso para a rede. Esse projeto nós daremos início imediatamente após instalarmos essa primeira boia, e ele vai nos permitir provar a integração, né? Quando a gente visa projetos maiores, obviamente a gente precisa agregar essas boias, né?
Então, nessa fase C5, é onde teremos a oportunidade de provar essa integração. E a previsão é estarmos instalando mais 3 boias na mesma localidade, início de 2023, em Viana do Castelo também. Aqui só para destacar mais sobre essa fase C5, né, que será instalada posteriormente, é um investimento mais ou menos aí de 45 milhões de euros, né, sendo que 10,8 milhões já está garantido para a Core Power, e a ideia é, já nesse projeto, a gente combinar energia eólica, né, offshore, com os nossos dispositivos. Então, isso está previsto em breve, dentro de 2, 3 anos, a gente já ter a validação de um sistema combinado como eólica e energia das ondas. Temos esse projeto na Irlanda, né, da Simply Blue Energy, que é um desenvolvedor de projetos, principalmente na área de energia eólica e solar. Eles estão investindo muito nessa tecnologia, né? E agora nós assinamos um acordo um agreement, né, para desenvolver um parque de 5 megawatts como primeira instalação e, posteriormente, 25 megawatts. Isso a gente está falando para daqui a 2, 3 anos também, e vai ser combinada com offshore wind, né, energia eólica offshore. Então, isso já é um acordo assinado que nós temos para um futuro próximo também, que vai ser instalado na Irlanda. E, obviamente, né, como já foi mencionado, na costa da Escandinávia, né, Noruega está investindo muito também nessa tecnologia de ondas, né, a gente já está fazendo vários estudos de fiabilidade também para a costa aqui da Escandinávia, e a gente espera em breve a gente ter várias iniciativas, né, ou projetos aqui também. Bom, acho que esse é o meu último slide, é só para ilustrar que nós, Core Power, estamos diretamente integrados, né, à Comissão Europeia de Energias dos Oceanos, né? Nosso CEO, ele faz parte do comitê. Então, é só para ilustrar que, assim, a gente tem isso como meta agressiva, né, de atingir esses targets, né, de até 2025, a gente ter 100 megawatts instalados em energia de ondas, não só a Core Power aqui, mas energia dos oceanos, né, como todo, até 2030, 1 gigawatts e até 2025, 40 gigawatts, incluindo ondas e maré. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Excelente a sua apresentação. É muito interessante ver, né, a Copower trabalhando em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, o potencial dessa energia das ondas que a gente conhece muito bem, né, em complementação à energia eólica e solar, e desempenhando um papel importante, né, na estabilidade da rede elétrica, né? Acho que essa foi uma sacada muito interessante que você nos trouxe. Além disso, a gente tem, né, essa visão que você trouxe para a gente do oceano como uma grande bateria. Acho que isso é muito legal, né? E ver a vasta, né, potencialidade que a gente tem no oceano, até mesmo a complementariedade dessa tecnologia, né, de geração de energia por ondas, com a eólica e a energia solar. Muito obrigada, Rodrigo. A gente incentiva o pessoal que está nos assistindo a mandar as perguntas pelo chat. Eu vou iniciar o nosso debate com o Rodrigo. Rodrigo, aproveitando que você já está aí, né, com o microfone aberto,
Vamos lá. Quais são os principais desafios da expansão das tecnologias para a obtenção da energia a partir de ondas? E quais são as lições aprendidas que você poderia compartilhar com a gente que pudessem facilitar o caminho para a expansão dessa tecnologia aqui no Brasil? Bom, vamos lá. Com relação aos desafios, né? Eu tenho certeza que o maior desafio é exatamente a gente conseguir desenvolver um sistema robusto, né, para sobreviver às condições extremas do mar e, ao mesmo tempo, combinar isso com uma eficiência alta, né, que nós precisamos, e, obviamente, ser competitivo. Eu diria que esses são os 3 fatores fundamentais ou desafios fundamentais que devem ser levados em consideração como os principais aí desafios. Com relação às lições aprendidas, eu acho que assim, a gente só chegou até agora aonde a gente chegou devido a muito investimento em pesquisa, né, e ter tido condições de desenvolver um sistema altamente eficiente e assim de alta oferecendo uma competitividade, né? Então, eu diria que as lições aprendidas a gente pode destacar como o próprio investimento em pesquisa, que ele é fundamental, né? Principalmente para uma área que ainda não está tão madura como as energias das ondas, né? Existem muitas pesquisas nesse segmento, mas quando a gente vai para escala comercial, ainda é muito pouco, né? Tem assim, muito pouco sendo provado. Então, eu acho que ainda há bastante espaço para pesquisa, aprimorando tecnologias, visando equipamentos mais eficientes, redução de custo, e eu diria que isso foi uma lição aprendida que nós tivemos no passado, onde foram feitos vários investimentos, e que nos levou a chegar onde nós chegamos hoje, que hoje nós podemos dizer que nós temos um equipamento altamente eficiente e competitivo. Então, eu diria que são esses pontos. Obrigada, Rodrigo. Nós sabemos, Rodrigo, que você tem um compromisso, né? E aí gostaria de te agradecer muitíssimo, né, pela tua participação aqui hoje, e a gente vai continuar o nosso debate com os demais palestrantes, tá bom? Se você quiser se despedir, fica à vontade, Rodrigo. Tá bom, eu primeiramente agradeço a oportunidade de compartilhar esse painel com os nossos amigos Magno e Fernando, foi um prazer, e eu fico à disposição por e-mail, enfim, se tiverem mais perguntas, eu fico à disposição, ok? Obrigado. Nada. Perfeito, pessoal. Quem estiver mandando mensagem para o Rodrigo no chat, por favor, coloquem para o e-mail, né, a sua pergunta no e-mail sustentabilidade@firjan.com.br, que a gente vai encaminhar as perguntas para o Rodrigo e ele vai responder para vocês. Vamos seguir com o nosso debate. Vamos lá, Magno e Fernando. Obrigado por continuar aqui com a gente. Vou começar uma primeira pergunta para o Magno. Magno, no cenário internacional, o Brasil é sempre foco nas discussões do clima, né? Muito em função da Amazônia Azul, porque a gente tem uma biodiversidade, né, um ativo importante do nosso país, mas a gente também tem um litoral muito extenso e a gente também é chamado de Amazônia Azul, né, esse imenso litoral. Como que a gente pode avançar, alavancar esse potencial dessa zona costeira, né, de tudo que você apresentou para a gente, nas políticas públicas aos combates às mudanças climáticas? Qual é a sua opinião, né? Como é que você orienta a gente nessa conexão desse potencial em relação às políticas públicas que nós temos no país? Boa pergunta. O desafio é enorme, né? Porque a gente não consegue pensar em soluções de baixo carbono que se perpetuem, né? Que tenham uma ação muito grande a longo prazo, se a gente não integrar isso à cadeia produtiva, né?
Então, quando a gente pensa na conservação, na manutenção dos serviços ambientais relacionados às áreas costeiras, a gente não pode, de maneira nenhuma, achar que nós conseguimos chegar com uma determinada solução técnica, né, que a gente vai implementar um projeto de restauro ou de conservação e isso vai ser a solução para a conservação desses recursos naturais, né? A gente tem que realmente, nesse âmbito, integrar toda a cadeia produtiva nesse processo, né, para que a gente consiga, eu não gosto muito dessa palavra, né, mas que a gente consiga ter uma solução holística que realmente ela se perpetue a longo prazo, né, e que se perpetue a longo prazo é ótimo, né, e ela realmente se perpetue e que as comunidades, e quando eu falo comunidades, não são só as comunidades tradicionais dos pescadores, não, são realmente as pessoas que vivem nessa faixa de influência, nessa zona de influência dessas iniciativas de conservação e preservação, a gente vai que essas pessoas, de certa forma, se apropriem, né, dessas atividades, dessas soluções que serão implementadas, elas não podem ser uma coisa só top-down, né? Elas têm que ser uma coisa que sejam nascidas no campo, ou que pelo menos essa semente seja plantada in situ, né? E que depois elas possam evoluir. Mas é um desafio enorme, né? A gente fazer essa integração envolvendo todos essa complexa gama de atores que participa que vive nessas regiões costeiras, né? É um desafio enorme. Tanto do ponto de vista de integrar mecanismos de mercado com políticas públicas, com as estratégias de baixo carbono. É uma resposta, talvez até para outro seminário. Com certeza. Daria para a gente ficar aqui o dia todo conversando sobre isso, né, Magno? Eu vou passar uma pergunta para o Fernando. Fernando, diante da tua apresentação, né, todas as iniciativas que você nos mostrou, né, de tecnologias e tal, quais é que têm o maior potencial de redução de emissões, na sua opinião, Fernando? Bom, obrigado pela pergunta. Uma pergunta difícil, né? Pergunta boa é pergunta difícil, né? Na verdade, como a gente falou antes, né? Essas soluções elas vão ser todas complementares e elas vão ter um efeito incremental. É muito difícil hoje você apontar um caminho, principalmente quando se fala de inovação, né, que é um processo contínuo, é uma coisa que está acontecendo o tempo todo, e nem toda inovação tecnológica dá certo. Às vezes você vai lá, você experimenta, e o resultado não é exatamente aquele que você imaginava. Daí a importância da continuidade da inovação, né? Mas tem um estudo interessante da Agência Internacional de Energia que tentou estabelecer quais as tecnologias que vão contribuir mais, né? Na verdade, não a tecnologia especificamente, mas que tipo de tecnologia, né? Então ele separou assim, eu estava até aqui vendo, eficiência energética vai ser responsável por cerca de 37% da solução. Em termos de gigatoneladas de gás carbônico, né, deixando de ser emitidos, provavelmente cerca de 37 a 40% vão ser decorrentes de inovação tecnológica no âmbito da eficiência energética. Energias renováveis, cerca de 30%. A substituição de combustíveis, né, como a gente falou aqui, da amônia, do hidrogênio, segundo a Agência Internacional de Energia, isso vai ser responsável por 8% só. Então, quer dizer, às vezes, você fazer as coisas de forma mais eficiente, né, você produzir mais, desperdiçando menos, reaproveitando, sendo mais inteligente na alocação desses recursos, provavelmente isso vai ser muito mais efetivo do que uma substituição do combustível fóssil por um outro combustível. Ainda nessa lista aqui, né, do estudo da Agência Internacional de Energia, fala em captura de carbono com cerca de 10%, nuclear 3%,
outros 10%, e aí é um mundo de coisas, mas eu acho que a resposta é essa, é eficiência energética. Provavelmente a eficiência energética vai ser aonde o ganho será maior. Mas, de novo, não tem uma bala de prata, né? As soluções são diversas, elas têm que trabalhar de forma combinada, soluções incrementais e complementares. E a inovação tecnológica como desse processo. Fernando, acho que deu uma... Sua internet está instável, né? Mas deu para a gente entender perfeitamente a sua resposta e eu concordo completamente com isso, né? Eu costumo dizer que a melhor emissão é aquela que é evitada. E, dentro desse contexto, a eficiência energética é a melhor iniciativa, né? Porque a gente consegue olhar os nossos processos e torná-los mais eficientes para que a gente tenha esse resultado no final. Obrigada aí pela sua resposta. A gente já está assim, com o tempo um pouquinho esgotado, então eu vou fazer só mais uma pergunta, e uma pergunta para os dois, tá? Que aí vocês podem responder primeiro o Magno, depois o Fernando, e ao terminar a fala de vocês, vocês já podem se despedir do público e a gente vai seguir aqui com a programação. Tá bom? Então, a pergunta é a seguinte, né? Que essa pergunta veio do público, tá? Qual é a percepção deles, tanto do Magno como do Fernando, sobre a complementariedade das estratégias de conservação das zonas costeiras com as inovações tecnológicas no combate às mudanças climáticas? Então, também não é uma pergunta fácil, mas aí a resposta é com vocês, tá? Primeiro o Magno, depois o Fernando. Uma pergunta que também eu acho que valia a pena outro ciclo de conversa, né? Bom, essa complementariedade ela não é só boa, ela é essencial, né? Então, a gente tem o grande desafio é a gente aliar o nosso não só falando agora não só em questão das zonas costeiras, né? Mas o grande desafio é a gente aliar o nosso desenvolvimento do bem-estar econômico e tecnológico com a questão de uma economia de baixo carbono, né? Porque, embora a gente veja que várias atividades, vários aspectos do nosso modo de vida, como eles estão hoje, né? Principalmente relacionados à nossa matriz energética, eles têm impactos drásticos no planeta, ninguém quer voltar para a caverna, né? Então, realmente, são essas, quando a gente analisa essas soluções de maneira individual, né, quando a gente aprofunda estudos em um determinado tipo de projeto, uma determinada tecnologia, a gente nunca pode perder de vista que isso cada atividade que a gente está olhando com lente de aumento, isso é parte de um todo muito maior, que vai proporcionar que daqui a algumas décadas, né, a gente entre num determinado equilíbrio de carbono com o que a gente tem na atmosfera, tá? Então, eu diria que não é só... A minha percepção é que isso é vital, isso é essencial. A gente não consegue continuar com uma população crescendo, com um PIB crescendo, um crescimento de PIB que é dependente de energia, a gente não consegue simplesmente conservar, preservar essas áreas, restaurar essas áreas, se a gente não, por outro lado, a gente não tiver avanços científicos e tecnológicos que nos permitam fazer um uso cada vez mais eficiente e menos intenso de carbono dos recursos naturais, dentre os quais as zonas costeiras que são tão essenciais. Agora você, Fernando. Obrigado pela pergunta. Eu concordo completamente com você, que a complementaridade é total. A gente viu o petróleo ainda sendo usado por décadas, né? A gente também viu que alguns setores da economia vão ser mais decarbonizados que outros. Nesse sentido, o que não é decarbonizado, né, tem que ser compensado. Eu acho que a compensação entra justamente o ponto que você levantou de soluções baseadas na natureza, captura de carbono, e tudo isso que você apresentou com relação à capacidade dos oceanos
de capturar esse carbono azul, né? Então, acho que do ponto de vista da inovação tecnológica, um dos grandes caminhos aí para a gente andar juntos é justamente a inovação tecnológica para poder medir esse carbono capturado pelos oceanos, por exemplo, né? Porque hoje quando você tem sequestro de carbono para as florestas, você tem satélites com sensores que estão medindo isso, mas e como é que você mede isso no mangue, né? Que tipo de tecnologia você pode desenvolver para fazer com que a captura de carbono pelos oceanos também vire uma commodity, né? Entre no mercado de carbonos também. Então, talvez a inovação tecnológica e as soluções baseadas na natureza conversem mais nessa direção também. Obrigado. Perfeito, gente. Melhor impossível, né? Um debate de alto nível que a gente conseguiu criar aqui nesse ambiente. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Tá? Continuem com a gente aqui, que a gente vai seguir com a programação, mas agora eu já me despeço de vocês dois, agradecendo mais uma vez pela participação de vocês, tá bom? Obrigado, foi um prazer tchau, gente. participar. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Dando continuidade à nossa programação, iremos exibir em seguida a websérie Guanabara, Bahia que Resiste, desenvolvida pela OECO em parceria com a Fundação Grupo Boticário. E logo após, apresentaremos a facilitação gráfica do que foi debatido no painel, para que você possa guardar os principais pontos da nossa conversa. A websérie tem como objetivo mostrar a realidade da conservação da natureza e assuntos transversais na Baía de Guanabara, trazendo uma perspectiva positiva das transformações que já acontecem e do impacto positivo gerado. Vamos ao primeiro episódio, Mais que um cartão postal, a Baía de Guanabara é vida. Minha história com a Baía de Guanabara começou aos 7, 8 anos de idade, né? Para quem está assistindo, com certeza uma grande quantidade de jovens não imagina uma Baía de Guanabara sem a ponte Rio-Niterói. Mas ela não nasceu com a Baía de Guanabara há 12 mil anos atrás. A ponte nasceu em 73, eu tinha 10 anos. E antes, para a gente poder atravessar para o Rio de Janeiro, existiam balsas. Essas balsas levavam os carros, os caminhões, né, e as pessoas. E eu ficava debruçado ali na balsa, olhando a água, né, criança, né? E eram muitos botos na região naquela época. E os botos acompanhavam as balsas, indo e voltando para o Rio de Janeiro. E aquilo me encantou muito. Então, assim, eu digo que a minha primeira relação, a minha primeira paixão com a Baía de Guanabara foi exatamente nessa idade, 7, 8 anos, quando eu vi a vida na Baía de Guanabara, que persiste, né? Quando eu entrei na faculdade, aos 29 anos de idade, toda essa informação técnica só fez efervescer essa paixão que eu tinha e a necessidade de falar para as pessoas de que a Bahia está viva, de que ela resiste bravamente todo dia, né? A região hidrográfica da Baía de Guanabara, ela tem essa particularidade de ter um corpo hídrico muito importante, que é a Baía de Guanabara, que ela traz a identidade também da própria região. Mas é importante destacar que esse território não se limita apenas ao território que está circundando a Baía de Guanabara, mas sim todo o território que drena também, então abrange uma área muito maior e também que drena para o oceano. Então nós temos aí cerca de 480 mil hectares ou 480 mil campos de futebol de território. Esse território ele é muito marcado pela concentração de áreas urbanas, cerca de 24% de todo desse território. Ele então é densamente urbanizado, são áreas urbanas, mas a gente ao mesmo tempo, incrivelmente, tem quase 40% de áreas naturais, que é um dado que muitas vezes as pessoas desconhecem, porque como a gente vive, né, no dia a dia da cidade, a gente não percebe que principalmente as áreas de cabeceira, elas concentram extensas áreas de floresta e nós também temos uma diversidade muito grande. A gente tem manguezais, florestas de montanha, então a gente concentra também essa diversidade, né, de formações naturais.
Não à toa, a gente tem aqui 115 unidades de conservação da natureza, e aí a gente está falando de áreas de proteção ambiental, parques, né, estaduais, né, então uma área emblemática seria, por exemplo, o Parque Estadual dos Três Picos. Nós temos áreas importantes e estratégicas, tanto para a conservação da biodiversidade, áreas importantes para a proteção de mananciais e também importantes para outros serviços ecossistêmicos. Porque quando a gente fala da Baía de Guanabara, muita gente pensa só no espelho d'água, né? Tem gente que acredita que a Baía de Guanabara é da ponte para lá, né? A maioria das pessoas não sabem desse manguezal que existe aqui na Baía de Guanabara, não sabem da beleza cênica desse manguezal, não sabem de quantas famílias dependem dele e vivem dele. O manguezal ele mantém a sociobiodiversidade, né? Eles são responsáveis por 3/4 da manutenção dos estoques pesqueiros, das espécies de peixes que são consumidas hoje no planeta, né? Porque a maioria dessas espécies marinhas dependem do manguezal em algum momento da sua vida. Então o manguezal é de extrema importância para a manutenção da vida no planeta. A Baía de Guanabara, ela é um ser vilipendiado, né? Ela começou a ser degradada desde que a família real chegou no Brasil, em 1808. Na época, pra vocês terem uma ideia, nós tínhamos aí 261 quilômetros de manguezais. Eles começavam lá em Botafogo, davam a volta em todo o contorno da Baía de Guanabara e iam até a praia de Itaipu. Hoje, a gente tem menos de 25% desses manguezais. E estão aqui no fundo da Baía de Guanabara, no recôncavo, né? Protegidos dentro da APA de Guapimirim e da ISEC Guanabara. Então a Baía de Guanabara, ela vive, persiste, está viva, mas os dois principais fatores dela estar viva é justamente o fato de existir esse manguezal ainda, né, da Baía de Guanabara, e o fato de ter esse canal dragado pela Marinha, que faz com que 50% da sua água seja renovada a cada 12 dias. A cada 12 dias, metade da água ruim vai embora para o oceano e lá ela é ciclada, e esse manguezal mantém a vida da Baía de Guanabara. Então, a gente tem que lutar muito por eles, pela manutenção desses manguezais, porque sem eles, sem peixe, sem eles, sem vida na Baía de Guanabara. A APA de Guapimirim, ela impede o abraço mortal da Baía de Guanabara, né? Você tem Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, você tem Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, cidades que vão crescendo num processo muito louco. Aí você chega lá no recôncavo e você tem a APA de Guapimirim toda verde, né? Se não fosse esse pedacinho da APA de Guapimirim, ela já teria morrido. É a maior faixa contínua de manguezais do estado do Rio de Janeiro. Lá na APA de Guapimirim, naquela região ali onde estão os manguezais, são 240 espécies de aves, né? Você tem a garça moura, você tem a garça azul, a garça branca, você tem o colhereiro rosa, você tem o martim pescador. São 81 espécies de peixes dentro da APA de Guapimirim, de água doce. Você tem várias espécies de anfíbios, de répteis, ou seja, quando falam que a Baía de Guanabara está morta, ela não está morta, gente. Ela está no CTI, precisando de cuidados, muito cuidados. Nosso foco sempre foi combater o lixo costeiro marinho e educar as pessoas para a Baía de Guanabara. Então, a gente está contribuindo para a sociobiodiversidade da Baía de Guanabara. E não só educando as pessoas, não só transformando as vidas e os olhares, mas também plantando as árvores que são necessárias. Então, a Guardiões do Mar, nos últimos 9 anos, com 3 projetos diferentes, já ultrapassou a marca de 100 mil árvores plantadas, são 40 hectares de mangue recuperados na área de Guapimirim. A natureza não é parte do problema, mas sim ela é parte da solução. Então a gente fala que a gente deve contar com as soluções baseadas na natureza. São medidas que são inspiradas ou apoiadas em processos naturais para resolver desafios da sociedade. Então, elas envolvem desde a conservação, né, de áreas naturais, de ecossistemas, mas também envolvem o manejo sustentável de ecossistemas. Então, a gente também está falando de agroecossistemas e também a criação de novos ecossistemas, como as áreas verdes urbanas. Então, ele é um conceito bem amplo, que abrange não só as áreas naturais, enfim, as florestas, os manguezais, mas também envolvem áreas onde tem algum tipo de intervenção humana,
mas a gente tem um processo de recuperação que a gente chama de serviços ambientais. Então, por exemplo, a recuperação de manguezais, a proteção e recuperação de manguezais é muito importante porque ela é um berçário da vida marinha. Uma baía regenerada, conservada, saudável, ela significa uma melhoria na qualidade de vida, também significa maior riqueza, maior diversidade. Então, para a gente conseguir superar esses desafios que nós temos, é fundamental que a gente conte com a participação e envolvimento de diversos atores, tanto do poder público, da sociedade civil, do terceiro setor, da iniciativa privada, porque o desafio é de todos, né? Muitas pessoas acreditam que a Baía de Guanabara não tem solução, ou que é um ambiente que, enfim, está muito degradado, mas como eu falei, é um território que tem muitos atributos naturais. Na verdade, a gente tem que agir muito para conservar o que ainda existe, conhecer esse território também mais, se aventurar, explorar, valorizar, visitar as unidades de conservação, também apoiar proprietários, produtores e empreendedores que fazem atividades que contribuem para a preservação desse território. É um sonho que a gente tem que perseguir. Gente, muito lindo, né, esse documentário. Nos enche de orgulho, né, ter a Baía de Guanabara no nosso território e com toda essa biodiversidade, serviços ecossistêmicos que ela nos dá de presente, né? Precisamos, como a gente viu no vídeo, trabalhar, toda a sociedade precisa estar empenhada em melhorar a qualidade ambiental da nossa Baía de Guanabara, que é um tesouro, né, do nosso estado. Eu agora vou chamar a Nina Teles, né, ela que acompanhou todo o nosso painel e que vai nos apresentar uma facilitação gráfica de tudo que a gente falou aqui durante o painel. Nina, a palavra está com você. Muito obrigada. Eu vou apresentar tudo que eu entendi. Então, pessoal, mais uma vez, eu não sou especialista em mudanças climáticas e oceanos, os especialistas já falaram por aqui. Eu vou contar a história, resumindo, de tudo que eu entendi dessas apresentações maravilhosas e aprendi muito com vocês. A gente tem algumas palavras-chave que eu capturei durante essa apresentação, né, dos três. A gente falou muito de carbono azul, sustentabilidade, inovação e a combinação dessas soluções e transição, né? Foram algumas das palavras-chave que eu capturei. E começando pelo Magno, ele trouxe para a gente uma explicação melhor do que é esse carbono azul, né? Onde é que esse carbono está estocado? Ele falou para a gente que está na região do vai e vem das marés, né? Onde ficam aquelas matérias orgânicas e animais que filtram, né? Então está no solo ali. E aí eu estou falando de manguezais, gramas marinhas, salinas, e ele disse muito, né, veemente que essas águas elas não podem estar poluídas para que os bancos de vegetação prosperem. E tem outros riscos também que ele trouxe para a gente. Ele falou que se o mar sobe, essa vegetação migra para onde, né? O que a gente está perdendo com isso? Ele falou de aquecimento global, especulação imobiliária que destrói essas regiões, falou de aquacultura, eventos climáticos extremos também, que essas vegetações elas são muito, né, muito sensíveis, então isso também pode prejudicar bastante. E como chave, né, para a diminuição do carbono no futuro, é a conservação do carbono azul e a restauração desses locais. Muito interessante que esse vídeo que foi passado agora, e falando de restauração, a Ocean Pact ela está replantando manguezais nessa região, né, que foi algo que o Fernando trouxe também na apresentação dele. E que o Fernando deu dica para a gente também, esse livro do Bill Gates, que está ali no cantinho ali, Como Evitar um Desastre Climático, já falando de sustentabilidade também.
E sustentabilidade, o que ele passou, o que ele ensinou para a gente é que não é algo que está ali entre economia e sociedade e meio ambiente. Não está só ali no meio. A economia está dentro da sociedade e a sociedade está dentro do meio ambiente. Existe uma relação de pertencimento e interdependência muito grande dali. E tá bom, mas e o que isso tem a ver com o setor de energia, né? A gente está falando de sustentabilidade e a gente sabe que mais de 70% das emissões de carbono vem desse setor de energia. E quando a gente pensa em energia, vem na nossa cabeça muito forte fóssil, né? Petróleo. E ali, tá aqui do meu ladinho aqui, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, isso vem em conflito. Mas o que ele trouxe mas peraí, enquanto a sociedade demandar esse tipo de energia, a gente vai ter que fornecer. A gente não precisa ser xiita, né? A gente está num momento de transição, né? Mas essa transição, e a gente tem outras opções, GNL, hidrogênio, amônio, metal, muito legal, mas quanto que a sociedade está disposta a pagar por isso? Isso é uma questão também que a gente tem que entender. Além dessa transição e quanto que a sociedade está disposta a pagar essas novas formas, né, de combustível alternativo, a gente está falando de inovação e todos eles trouxeram muito de inovação aqui para a gente. E inovação, eu estou falando de combustíveis alternativos, eu estou falando de redução de demandas de carbono, eletrificação, geração de energia renovável, solar, eólica, biomassa, geotérmica. E não tem uma que acerta. Todos trouxeram isso, não tem uma só. Por que a gente não combina, né? E demandar diferentes soluções? E falando em solução, quando o Rodrigo veio, né, chegou para a gente, daí também falando de inovação, ele falou muito de teste e protótipo. O quanto que a empresa dele, que é a Copower Group, ele investe em protótipos e testes para redução de risco. Então, a gente ainda está num grande ambiente de experimentação, ainda mais quando a gente está falando de ondas, né? Da gente conseguir coletar ali energia, capturar energia por meio das ondas. Pensando que o potencial dos oceanos é igual ao que tem de energia nuclear. O oceano é uma grande bateria. Ele é mais previsível que o vento e o sol, mas ele tem... Eu estou com uma obra aqui do lado, não sei se vocês estão conseguindo me escutar. Tudo ok? Façam assim. Beleza. Apesar de ser muito previsível e mais do que o vento e o sol, ele traz também condições extremas. Então, é muito difícil de você conseguir colocar os equipamentos por lá. Mas eles conseguiram fazer o Wave Spring, né, que tem um sistema de on-off, que é muito bacana, que eles conseguem, estão testando aí em protótipos, está quase sendo liberado. Acho que a maior parte dos nossos colegas que passaram por aqui, eles trouxeram muitas soluções, mas eu acho que esse daqui foi o resumo que eu consegui capturar. Fernando, Magno, é isso mesmo? Algo a acrescentar? O que vocês acharam? Eles estão assim, gente. Perfeito. Maravilhoso. Nina, foi assim, muito legal. A gente consegue ver, né, de forma ilustrada tudo que foi tratado no painel. Parabéns, assim, agradeço muito esse teu empenho aí. É bom que a gente guarda, né, bota de fundo de tela, vai ser ótimo. Vamos poder usar muito essa tua ilustração e facilitação gráfica aqui do nosso painel. Te agradeço mais uma vez, Nina. E agradeço também a todos e a todas que acompanharam a nossa transmissão e que participaram conosco, enviando perguntas, comentários, reações. Não se esqueçam de seguir a Firjan nas redes sociais, né, que a gente possui tanto essas temáticas de mudança climática, transição energética, como outras temáticas de interesse de vocês. Não se esqueçam também de preencher, né, tem aí o QR Code da nossa pesquisa, a pesquisa de satisfação, para que a gente possa melhorar cada vez mais os nossos eventos. E, por fim, deixo o convite para acompanharem amanhã o nosso painel, que falará sobre ciência. Vamos falar mais de ciência, mais de tecnologia e mais de inovação na nossa Amazônia Azul e na economia azul. Obrigada e até amanhã.